Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha e eu estava lendo uma matéria esses dias lá no LinkedIn do Geraldo Rufino. Acho que vocês devem conhecer o Geraldo Rufino, de vez em quando aparece aí na mídia, dando entrevistas, dando palestras. Ele é dono da empresa JR Diesel, que é a maior empresa da América Latina de reciclagem e desmontagem de veículos. Então, ele falou uma coisa assim, uma coisa interessante, que é algo que eu falo sempre. Eu nunca tinha escutado isso, não sei se é uma máxima dele, mas ele falando que ele não se decepciona com as pessoas porque ele não espera nada das pessoas. Então, que assim, é o mesmo pensamento que eu tenho. Eu não me decepciono. Às vezes a gente se chateia com algumas atitudes das pessoas, mas na minha mente aquilo lá é previsível. Ou seja, que as pessoas em um momento ou outro elas farão alguma coisa, ou nós faremos alguma coisa, porque se eu me decepciono com pessoas, pessoas provavelmente podem se decepcionar comigo, né? Então o meu caso é exatamente esse, não ter essa decepção, haja vista que as pessoas elas podem tomar atitudes, podem fazer coisas e algo que nos desagrada, e aí em algum momento a gente pode tomar isso realmente como uma decepção, porque você fala, eu não esperava isso e tal, não espera das pessoas. Mas eu, por exemplo, tenho pessoas que eu cuido ou cuidei desde muito jovem, desde criança, e, e que em algum momento ou outro, que não são filhos meus necessariamente, não é minha filha, eu tenho uma filha, mas que em um momento ou outro essas pessoas acabam fazendo algo que entra, vamos dizer assim, em conflito com aquilo que você passou a vida inteira pregando no sentido de repassando, né, tentando fazer com que a pessoa absorva, internalize aquilo que você, apreenda aquilo que você está fazendo, e mostrando com o próprio exemplo de como você vive, de como as coisas são, e de repente as pessoas mudam de atitude, tomam certas atitudes, porque começam a interagir com o mundo exterior, que nós não temos como, vamos dizer assim, impedir as pessoas. Então, ou seja, existe algo intrínseco ali que está no âmago do coração das pessoas, né, que já está ali internalizado, ou que em algum momento essa coisa se instalou lá e ela precisa de um gatilho para poder funcionar, e de repente você acha que não conseguiu. Eu assim, eu falava, pô, não consegui, já diversas vezes já disse assim, pô, não consegui, não consegui, não foi, não atingi o objetivo, eu não consegui, né? E estou dizendo isso porque outras pessoas têm o mesmo pensamento de dizer que tentou e não conseguiu. Por quê? Porque no momento ou outro você observou, olhou, tem um panorama assim da situação e diz, realmente alguma coisa aconteceu, porque que essa pessoa escapuliu, e as pessoas tendem a dizer que, e eu também digo isso, que nós não sabemos o que é melhor para os outros, né? As pessoas que devem saber o que realmente de fato são melhores para si, ou as coisas que são melhores, ou o que elas têm ou entendem como que seriam melhores, né? Mas quando você vê uma pessoa muito crua, muito jovem, que começa a pegar caminhos que você não instruiu, ou mas que de alguma forma você prepara, fala, olha, por esse caminho aqui possivelmente você vai ter esses dissabores, você terá esses problemas e tal. Mas mesmo assim as pessoas insistem e acabam se enveredando por outros caminhos. Muitas das vezes eles conseguem sentir o peso desse, vamos dizer assim, desse descaminho, e podem se, vamos se reconectar,
com uma coisa mais lógica, mais centrada, ou podem simplesmente adotar, adaptar aquilo e viver eternamente daquela forma e não há nada que você possa fazer, né? Então eu já me culpei várias vezes por coisas que estão fora do meu controle. Eu gosto de coisas de ambientes controlados. Né? No ambiente controlado eu acho que as coisas funcionam muito bem, mas não é assim que a vida funciona. A vida não funciona apenas de ambientes controlados, que muitas vezes até em ambientes super controlados, como, vamos dizer assim, laboratórios e coisas parecidas, tem estritamente um protocolo assim que não pode falhar nada, 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 nem um décimo de meio milímetro, ou seja, não pode ter falha. E podem acontecer coisas, imagina você vivendo num ambiente controlado que você adapta esse controle para que você, vamos dizer assim, não saia do esquadro, não perca nenhum um ponto. Então, as coisas acontecem. Né? Então, assim, a gente não pode sofrer ou se decepcionar com as coisas que acontecem ou com aquilo que o ser humano produz ou deixa de produzir, o que ele fabrica ou deixa de fabricar, né? O que ele faz ou deixa de fazer. Então, não há motivo assim exposto para tanta decepção. As coisas acontecem, né? A gente vai fazendo a nossa parte, vai fazendo aquilo que entende como sendo melhor, mas vai chegar um dia em que essas pessoas podem tomar atitudes contrárias àquilo, tudo que você passou um bom tempo da vida ensinando. E essas pessoas podem entender que a partir daquele momento aquilo que eles internalizaram, ou seja, você gastou bem mais tempo tentando trazer uma luz a essas pessoas e em bem pouco tempo exposto às redes sociais, exposto a outras pessoas periféricas, ou seja, que estão, não estou falando da periferia do local da comunidade, não, as periféricas ao seu ambiente, pessoas externas ao seu ambiente, mas que estão próximas, né? E que elas podem começar a adotar. Olha só como é que nós somos incríveis, né, os seres humanos. Eles podem começar a adotar e aceitar aquilo como uma realidade nua e crua. Eles começam a frequentar grupos e começam a adotar ideias e pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Então, assim, há de alguma forma uma falha, porque se a pessoa não está sólida, se a pessoa não está sólida com tudo aquilo que ela vivenciou anteriormente, não frutificou. Né? Então ela se adapta, ela vai à igreja e começa absorver as ideias e os ideais, as ideologias, os pensamentos e outros cacoetes dos seus líderes religiosos e de amigos e outras pessoas, que ele começa a olhar e percebe, ele tem uma falsa percepção às vezes de que aquela pessoa está vivendo muito bem, porque se eu adotar esse estilo de vida, eu vou viver igual aquela pessoa. Mas muitas das vezes aquela visão que ele tem do que está acontecendo é uma visão falsa. Por quê? Porque as pessoas muitas das vezes se escondem atrás de máscaras, atrás de personagens, e elas não são aquilo que aparentam em cima dos palanques, nos palcos, nos púlpitos das igrejas. Elas podem ser totalmente diferentes daquilo que você está vendo ali. Né? E no futuro, talvez, num futuro não tão distante, isso possa despertar e fazer com que as pessoas retornem àquele ponto inicial, então dê alguns passos atrás para poder consertar a vida, mas ou pelo menos dar uma equilibrada, mas isso pode também não ocorrer, tá? Isso pode não ocorrer e essa pessoa levar a vida toda desencaminhada. E mais lá na frente ele culpa todo mundo. Todo mundo é culpado, menos eles.
Menos ele. Todo mundo é culpado. É culpado quem instruiu, é culpado quem não instruiu, é culpado quem influenciou, culpado quem não influenciou. Então todo mundo é culpado, menos eles. Ele é impossível, ele é incapaz, né, de aceitar, ou incapaz de compreender e absorver, né, e aceitar que o grande culpado é ele mesmo, ou ela mesma. Né? Então, o grande culpado é você e não outras pessoas. Mas isso é mais um traço terrível, né, de uma pessoa que é incapaz de assumir os seus próprios erros, suas próprias fraquezas, e o que deu errado, tudo é culpa de outra pessoa, menos minha culpa. Né? Todo mundo errou, eu fracassei porque as pessoas erraram, né? E então deu errado comigo. Então, muitas das vezes não é isso. Eu não estou aqui querendo dizer que não existam pessoas que fracassam por culpa de outras pessoas. É claro que sim, tem pessoas que estão ali fadadas a fracassar porque elas sofrem uma influência, uma pressão externa, e essa pressão externa faz com que você fracasse. Você vamos dizer assim, é pressionado, empurrado, impelido, compelido a dar errado, porque existem fatores externos que vão trabalhando para isso, né, empurrando você. São como as outras nações que empurram outras nações para o fracasso, né? As nações mais poderosas. Então, essas coisas acontecem. Eu lembrei aqui de nações mais poderosas. Eu vou gravar um outro vídeo falando de um discurso do presidente sul-africano, que tem mais ou menos esse teor aqui do que eu estou falando, mas lógico, um assunto bem mais político, mas quanto que esse aqui é bem mais pessoal, né? Uma coisa vamos dizer assim, da psicologia humana, do traquejo humano com as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Mas então é isso. Eu não sei se o assunto ficou incompreendido ou subentendido, mas eu estou falando de aspectos nosso, né, de ser humano, e é isso. Valeu, muito obrigado.